Podemos começar? Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública que tem como finalidade debater os atuais casos de devolução de crianças em processo regular de adoção após longos períodos de guarda provisória às famílias biológicas por decisão do Poder Judiciário. Essa audiência atende um requerimento de minha autoria, deputada Lilian Sá, aprovado no âmbito desta comissão. Vou chamar as pessoas que irão compor a nossa mesa para esse debate. Eu convido para fazer parte da mesa a doutora Silvana do Monte Moreira, que é diretora jurídica da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção do Rio de Janeiro. Convido a doutora Suzana Sofia Muller, presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD, do Recife. Convido o doutor Antônio Carlos Osório Nunes, que é promotor de justiça e membro do Conselho Auxiliar do Ministério Público Federal. Convido senhor Vitor Bezerra, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia. E convido o doutor Ciro Darlan Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, um fiel escudeiro na luta e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Essa audiência, ela foi a pedido dos grupos de adoção, foi instalada porque nós recebemos uma denúncia da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD, que tem acompanhado ao longo dos últimos meses verdadeiro terror que se instalou entre habilitandos e habilitados, pais e filhos em processo de adoção. E o que chamou a atenção para tudo isso que está acontecendo foi o caso da menina Duda, da cidade de Contagem, região do Grande de Belo Horizonte, que se tornou emblemático. Nós aqui da Câmara de Deputados, que defendemos os direitos da criança e adolescentes, acompanhamos o caso e fomos até ao Senado para ver se fazia alguma modificação. Duda é uma criança inserida no processo de instituição do poder familiar, sendo esse motivado por maus tratos por seus genitores, além da negligência de ambos com toda a prole. Também nós temos o caso do João Marcelo, da cidade de Paracambi, do estado do Rio de Janeiro, que foi retirado de sua única e legítima família depois de 1 ano e meio de convivência com seus pais. Nós temos o caso da Rafaela, que também está na mesma situação. Tem o caso do Nicolas, de Minas Gerais. O caso do João Marcelo, que eu já citei, e o caso da Duda. Então, nós estamos hoje reunidos aqui porque nós queremos discutir essa questão que nos foi colocada para esta comissão, né, de direitos humanos, e queremos também apresentar um projeto de lei que muda o artigo 47, que fala do vínculo de adoção e constitui-se por sentença judicial que será inscrito no registro civil mediante o mandato do qual se fornecerá a certidão. A primeira inscrição consignará o nome do adotante
como pai, bem como o nome de seus ascendentes. O mandato judicial será arquivado e cancelará o registro original do adotado. É isso que fala no ECA, e o ECA vai falando outros artigos que no decorrer da nossa audiência nós vamos falar. E aí nós vamos mudar esse artigo 47, o 50, o 152 e 166 da Lei 8.069 de 1990, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Antônio Carlos Osório Nunes, que é promotor de justiça e membro do Conselho Auxiliar do Ministério Público Federal, porque ele tem que se ausentar por estar com um compromisso já agendado. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Quero aqui saudar as autoridades presentes, deputada Aliançá, nosso desembargador, demais autoridades presentes. Parabenizo a todos envolvidos nessa discussão pela importância do debate. E eu começo com uma pequena história que me ocorreu há 3 anos atrás. Eu fui visitar um amigo numa editora e ele me disse assim: olha, deixa eu te apresentar aqui, você que é ligado à área da infância, deixa eu apresentar aqui a minha secretária, ela acabou de ser mãe. Acabou de ser mãe. Aí trouxe lá a moça, a Eliana, ela falou: eu estou entrando em licença por 4 meses, porque eu adotei 2 crianças. Olha, parabéns, muito bom, felicidades, uma alegria imensa, né? E ainda adotar 2 de uma vez. Passado 8 meses, eu estava na minha casa e eu recebi uma ligação dela no fim de semana. Olha, eu recebi uma ordem da justiça para eu devolver as 2 crianças. O que eu faço? Eu falei, mas o que... Aí até me inteirar da situação, até perceber o que estava ocorrendo, o que havia acontecido. Ela estava com uma guarda provisória, havia entrado com um processo de adoção, houve um recurso da defensoria e lá pelas tantas o tribunal, numa ordem liminar, mandou devolver essas crianças para a família biológica. 8 meses já tinham passado 8 meses. A empresa até já tinha concedido a licença para ela, antecipadamente, mesmo sem o processo, sem a adoção formalmente constituída. E ela teve que devolver essas crianças. E isso, na época, depois eu fui me inteirar dos fatos, isso demonstrou uma série de situações. Um pouco de irresponsabilidade, um pouco de negligência, um pouco de falta de cuidado com o assunto, enfim, uma série de questões estavam envolvidas com as autoridades que praticaram esse transtorno todo, essa família, essa situação. Então, eu conto essa história para mostrar que não é só o caso da Duda e dentre outras situações. Nós temos esse tipo de situação o tempo todo ocorrendo. O que me parece, eu estou trabalhando já há algum tempo no Conselho Nacional do Ministério Público, o que me parece, com a experiência que a gente tem tido, é que o problema não é tão legal, não é tanto da lei, embora alguns ajustes pudessem ser feitos na lei. Me parece que o maior problema, infelizmente, é da falta de estrutura do próprio sistema judicial. A gente tem percebido que a falta de estrutura nas varas da infância é muito grande. Não só nas varas, mas também nas promotorias, também nas defensorias públicas. A gente cobra, deputada, prioridade absoluta do Poder Executivo, a gente cobra prioridade absoluta dos demais órgãos públicos, mas a gente não cumpre a lição da própria casa. A gente não tem uma estrutura adequada e eficiente para trabalhar na área da infância. Essa é uma realidade muito presente no sistema de justiça.
só para se ter uma ideia do que eu estou falando, apenas 12,2%, ou seja, 159 das 1.303 varas da infância no país são exclusivas. Então, normalmente, elas são cumulativas com outras matérias que, muitas vezes, não guardam a menor correlação com a área da infância. Um exemplo é o da minha própria comarca, a comarca de Taubaté. É uma comarca de 300 mil habitantes, e a vara da infância, ela é uma vara cumulativa com a vara do júri. Algo que não tem absolutamente nada a ver, são as questões que não são correlatas. Além disso, uma outra questão que falta muito no sistema judicial, sobretudo no Poder Judiciário, é a falta de equipes multidisciplinares nas varas exclusivas ou mesmo nas varas cumulativas. É comum os juízes requisitarem a técnicos do Poder Executivo a elaboração de laudos. Um outro ponto que também tem afetado muito é a demora excessiva dos processos de destituição do poder familiar e colocação em família substituta. Essa demora, a lei da convivência familiar e comunitária, quando ela veio, há poucos anos atrás, ela veio dando uma atenção muito especial à família biológica, a família extensa, mas isso se tornou até um dogma, família biológica, família extensa. E a gente tem percebido que, claro que a destituição do poder familiar é algo de extrema responsabilidade, mas também não pode ser algo assim, olha, vamos tentar, mas chega uma hora que, quando a família biológica não responde, não consegue ter a criança de volta por vários motivos, aí não dá para pensar muito, porque para essas crianças o dia é muito, a vida passa muito rápido. Daqui a pouco elas são crianças hoje e rapidamente já se tornam pré-adolescentes e daqui a pouco adolescentes. Então o tempo é muito veloz para essas crianças, não dá para esperar muito. Então eu entendo que essa demora excessiva em dar solução é um grande problema. Me parece, eu estou aqui só jogando algumas questões, trazendo algumas reflexões para que depois possam ser discutidas. Infelizmente, eu já tenho um compromisso marcado há muito tempo atrás, não vou poder ficar. Me parece que essas questões todas, inclusive por ações da Suzana e de vocês atores, me parece que a situação começa a mudar um pouquinho e começará a mudar, tem uma outra luz, com o provimento 36 do CNJ. Ele é recente, é de 5 de maio, e ele me pareceu uma luz boa no fim do túnel dessa questão da morosidade do próprio sistema judiciário. O provimento, ele dá 90 dias para que as comarcas com mais de 100 mil habitantes, para que sejam feitos estudos e para que essas comarcas possam virar comarcas exclusivas. Hoje, segundo o IBGE, nós temos 298 municípios, portanto quase 300, com mais de 100 mil habitantes. Se nós só temos 139 varas exclusivas, significa que nós temos um déficit hoje se nós temos 159 varas exclusivas, significa que nós temos um déficit de 139 varas hoje no Brasil, para esses municípios maiores, o que é um número bem considerável de varas faltantes para a gente melhorar um pouco essa questão nas comarcas de mais de 100 mil habitantes. Também o CNJ, nesse provimento 36, ele dá 90 dias para que aquelas varas que já foram criadas e não foram instaladas, possam ser instaladas. Aqui o provimento fala em outro ponto, dá 90 dias para que as varas se estruturem. Me parece que esse tempo é um pouco curto, porque a estruturação de equipes multidisciplinares, assistentes técnicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, precisa de concurso público, então demora um pouco mais de tempo. Mas, de qualquer forma, já é um avanço muito grande a exigência de estruturação. O provimento ainda cobra a realização de audiências concentradas com locais excessivos de número de crianças acolhidas. E um ponto importante desse provimento
que exige prioridade absoluta nos processos de adoção e de destituição do poder familiar, dando, inclusive, com medidas disciplinares para os magistrados em casos que estão há mais de 12 meses de forma injustificável, sem solução. Esse trâmite prioritário já era previsto na lei, no ECA, no artigo 199. O que agora o CNJ faz é uma cobrança maior dos próprios magistrados para que isso ocorra. Um outro ponto importante, me parece, é que o provimento prevê a permanente qualificação e atualização funcional de magistrados e equipes técnicas. Isso, deputada, essa questão de formação me parece uma questão muito importante a ser cobrada, porque os profissionais que atuam na área da infância, eles acabam, em razão do excessivo número de trabalho e muitas vezes por acumular outras comarcas, eles acabam não se atualizando muito. E na infância, o dinamismo dos posicionamentos técnicos, da própria evolução do ser humano, da própria, enfim, da própria visão da criança e do adolescente, ela tem um dinamismo muito grande. Então é necessário que os magistrados, os promotores, os técnicos, os defensores públicos se atualizem constantemente através de formação continuada, através de cursos. Então me parece que essa permanente qualificação é um ponto também importante. Uma outra questão que precisa ser colocada, e essa questão é uma questão muito séria, ela que precisa ser colocada em pauta, é que os cadastros de adoção, principalmente o Cadastro Nacional de Adoção, ele precisa ter uma interoperacionalidade, ele precisa ter uma comunicação com os demais órgãos do sistema de garantias de direitos. Hoje quem tem o controle é somente o judiciário, mas é importante que o Ministério Público, que a Defensoria Pública tenha uma permanente atuação e fiscalização desses cadastros, acesso a esses cadastros de forma mais permanente. Para que a gente possa acompanhar, a gente sabe que o Cadastro Nacional ele não é muito bem alimentado, a gente sabe que por aí, e isso eu ouço fazendo trabalhos, fazendo inclusive inspeções, que há um tempo atrás eu estive no estado do Piauí, e eu ouvi de magistrados, que a gente tem um cadastro próprio, tem umas peculiaridades locais, só que isso pode dar ensejo a abusos. Eu acho que é importante ter uma efetiva comunicação de todos os cadastros e fiscalização. É importante que os demais órgãos do sistema de direito estejam atentos a essa comunicação do cadastro. Me parece também que um outro ponto a ser fomentado, porque assim, a institucionalização é ruim, principalmente na primeira infância. Ela causa problemas de desenvolvimento humano, atrofia no desenvolvimento cerebral. Então, até 6 anos, nós não deveríamos institucionalizar a criança. Até os 3, hoje já existem estudos que não devemos institucionalizar. A institucionalização ela é muito dramática para o desenvolvimento humano. Porém, o que fazer? Não dá para deixar com a família biológica, não tem família extensa e não temos a família, ainda não dá para colocar essa família substituta. Me parece que um meio termo nesse período aí é fomentarmos mais os acolhimentos familiares. Na Europa, os acolhimentos familiares são muito comuns, nos Estados Unidos são muito bem adotados. Aqui nós temos um pouco de preconceito contra o acolhimento familiar. E estudos lá do CNMP, demonstram que apenas, de todos os acolhimentos, nós temos 3,5% de acolhimentos familiares, o que é muito pouco. Então nós deveríamos fomentar mais acolhimentos familiares, que são aqueles acolhimentos provisórios. A família acolhe provisoriamente, ela é treinada e muito bem treinada para, na hora que tiver que devolver, ou para a família biológica, ou para a família substituta, ela devolver, e ela é bem treinada, trabalhada para isso, ela pode ter um subsídio do poder público, que isso já é até previsto em lei, e ela cuida daquela criança enquanto a situação da criança está indefinida. Uma vez definida a situação da criança, ela devolve para quem de direito. Isso evita
que aquela criança fique institucionalizada e evita também que vá precocemente para os pretendentes à adoção, porque a ida precoce para os pretendentes de adoção também não é um bom caminho. Por quê? Porque a família, a pretensa família adotiva pega vínculo, evidentemente, em pouco tempo, alimenta muitas esperanças, mas depois a situação se reverte e aquela criança tem que voltar para a família biológica. Isso é ruim. Então, me parece que um caminho aí a ser buscado através de conscientização, através de campanhas, seria o acolhimento, uma melhoria do sistema de acolhimento familiares. E assim, o caminho, eu acho assim, os tribunais, eles precisam se equipar. Eles precisam se estruturar para dar atendimento a essa questão tão importante. Me parece que, já ouvi falar até em ações populares contra os tribunais. Eu não chegaria a tanto, mas me parece que uma mobilização social, essa mobilização aqui da própria Câmara, a cobrança dos tribunais para que eles efetivamente se estruturem para dar atendimento à criança com prioridade absoluta, me parece um grande passo. E por fim, só para deixar aí o meu comentário, por fim eu acho que essa questão da família biológica, ela não deve ser tratada como um dogma, como eu já disse. Eu acho que tem que ter uma razoabilidade nessa questão. Dá para ficar com a família biológica? Já tentamos de tudo? Tentamos. Não dá. Já fizemos todo. Aí, meu Deus, até quando que essa criança vai ficar em situação indefinida? E vamos definir a situação. Vamos resolver o problema e caminhar essa criança para ter direito a uma família plena, a uma família adequada, que seja essa família adotiva. Bom, são essas considerações iniciais, mas me parece que o maior problema não é da lei. Me parece que o maior problema é da estruturação do Poder Judiciário e também dos demais órgãos do sistema de garantias de direitos. Com essas considerações, eu passo a palavra aqui, devolvo a palavra para a deputada. Muito obrigado. Eu quero fazer 2 perguntas para o senhor. O que o senhor atribui a essa falta de estrutura? É a negligência do Estado na questão orçamentária e também o porquê que os juízes eles dão prioridade, claro, à família biológica, mas quando eles estão vendo, no caso de muitas mães que estão aqui, que essa família biológica não tem estrutura, que essa família biológica ela não tem uma conduta adequada, nenhum lar adequado, porque a lei fala que nós temos que ver o que é melhor para a criança, o bem-estar da criança. E por que eles têm essa atitude, eu quero dizer assim, não sei se é equivocada, né? Porque em direito se fala que o juiz não erra, né? É um equívoco. Queria saber do senhor por que eles fazem esse tipo de... sem ver, sem ouvir e sem olhar para o bem-estar da criança. A criança está lá, tem o quarto montado, tem uma estrutura montada, está recebendo carinho, está recebendo atenção. Aí esse pai, essa mãe, depois de 5 anos, decide, 3, 4 anos, decide que quer o filho de volta, porque o Bolsa Família está aí. E eles sabem que eles podem, quanto mais criança tiver na família, mais eles vão ganhar, porque não querem trabalhar mesmo. Porque se quisesse, lutaria pelos seus filhos. Eu tive meu filho, fiquei viúva, fiquei com meu filho com 5 meses nos braços. Eu lutei até chegar até aqui para cuidar do meu filho. Tem quantas mães que estão aí que vai para o tanque, lavam roupa, faz tudo, mas não dão os seus filhos. Né? Então essas pessoas largam seus filhos, usam drogas, fazem tudo que bate, maltrata, queima a criança. E aí o juiz vem com essa decisão equivocada e fala, não, tem que voltar para a família. O que o senhor atribui isso? Nós vamos apresentar, o senhor falou que não é a lei, mas se tiver uma lei, eles não vão ter que seguir aquilo que está dentro da lei? Deputada, eu não, individualmente, eu acho que o problema não é dos juízes individualmente, porque, embora nós possamos ter aí decisões que são muito teratológicas, eu acho que o problema é mesmo estrutural. O juiz de direito, quando ele acumula uma vara que trabalha com crime, trabalha com tudo,
ele tem os prazos, ele tem uma vida muito intensa de trabalho. Essas questões de destituição do poder familiar, elas são questões muito complexas. Elas envolvem estudos psicológicos, estudos sociais. Essa demora acaba levando o magistrado, muitas vezes, a dar uma prioridade aos prazos que ele tem no dia a dia dos demais processos, e essa questão ela acaba ficando um pouco negligenciada, não por culpa do magistrado, mas por culpa de uma culpa estrutural do próprio poder, que não estrutura suficientemente aquela vara para que possa fazer todos os trabalhos e estudos em tempo adequado. E a lei, e nesse ponto nós não podemos dizer que a lei está errada, ela dá uma importância para essa matricialidade familiar. A família em primeiro lugar, a família biológica em primeiro lugar, evidentemente. Então vamos tentar cuidar da família, vamos tentar trabalhar a família para que a família possa receber aquela criança de volta. O que a gente prega é o bom senso, é o equilíbrio. Ou seja, tentou-se de tudo. Não conseguiu, aí devolve-se. Agora, é evidente que o que nós temos que combater e enfrentar é a demora excessiva nessa apreciação. A lei é muito clara que essa demora não pode ser excessiva. Esses prazos têm que ser urgentes e é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar para que esses prazos sejam efetivamente cumpridos, os prazos legais. Na questão da estruturação, que é a primeira pergunta, eu acho que se deve muito a uma negligência histórica mesmo com a criança e com o adolescente. Nós não cuidamos, nós não fazemos a lição de casa. A gente percebe isso no Ministério Público, a gente percebe isso nos próprios tribunais. A infância e juventude não é um tema prioritário para o nosso sistema de justiça, infelizmente. Então, essa estruturação, ela precisa ocorrer. Eu acho que o provimento deu um passo adiante, mas acho que ainda não vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido o dia que essas varas efetivamente ficarem estruturadas. Eu agradeço a sua colaboração, doutor. Obrigada. Pode, doutor Ciro Darlan. São debates. O senhor pode fazer. Doutor Ciro Darlan com a palavra. Mas antes do senhor falar, deixa eu só registrar aqui, dizer uma coisa. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e pela internet. Estiveram aqui conosco os deputados John Willis e o deputado Luiz Couto. Com a palavra, doutor Ciro Darlan. Doutor Antônio Carlos, eu queria agradecer ao senhor pelas suas palavras, palavras de quem efetivamente entende da situação nacional por que passa o judiciário. Mas o senhor tocou em duas questões que eu gostaria de ressaltar. A questão da falta de estrutura das varas da infância e da juventude, que eu queria trazer aqui, deputada, já que Vossa Excelência teve a iniciativa de convocar o Poder Legislativo para se debruçar sobre este problema. Há uma questão que depende também do Poder Legislativo, que é a questão do limite orçamentário. Então, o Judiciário, via de regra, ele tem dado prioridade a questões econômico-financeiras. Qualquer Tribunal de Justiça tem 100 varas cíveis, que é uma vara voltada para as questões econômicas, e mal tem uma vara da infância e da juventude, que é uma questão social. Então, entre compor as varas cíveis com servidores para arrecadar para o Estado e compor uma vara da infância, que é uma questão social sensibilíssima, os tribunais vão sempre optar pela primeira. E ao optar pela primeira, vão alegar os administradores a questão da responsabilidade fiscal, que é uma corda no pescoço de todo administrador público. E se o administrador público, seja ele do judiciário ou do executivo, não cumprir essa lei de responsabilidade fiscal, é o próprio Ministério Público que vai entrar com ações por improbidade administrativa. Então, não é tão simples assim, e lamentavelmente o administrador dos tribunais tem esse argumento. E é um argumento forte, porque se de um lado eles têm a limitação legal, orçamentária, e do outro lado tem o clamor da necessidade de atender o interesse superior da criança. Muito obrigado, doutor.
Agradeço ao doutor Antônio Carlos Nunes, que é o nosso promotor de justiça, e eu quero registrar a presença. O senhor pode se retirar, irmão? Que Deus abençoe seu dia. Quero registrar a presença da Edna Aparecida Passos, do caso do Nicolas, de Minas Gerais, Márcio André dos Santos Dias, Maria Paula de Almeida Cunha, do caso da Rafaela, do Rio de Janeiro, Marcelo Teixeira de Carvalho e Dione Verônica Maciel de Carvalho, do caso João Marcelo. Senta aqui. Do caso João Marcelo de Paracambi, e o Valbio Messias da Silva, que é o caso da Duda de Minas Gerais, que daqui a pouco eles terão a palavra. Estão presentes a Sandra Amaral, que é presidente do Grupo de Apoio de Adoção de Volta para Casa. A Leilane Cássia Araújo, que é presidente do Grupo de Apoio da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção. Acho que só. Soraya Pereira do Aconchego. E Soraya Pereira do Aconchego, porque eu passei uma lista, né? Cadê a lista dos presentes? Aí não passou. Se vocês não deram o nome, eu não posso falar. Helena tá? Silva, da Vara da Infância de Brasília. Tá, Helena Silva, doutora Helena Silva, da Vara da Infância de Brasília. Eu vou ter que ler todos os nomes aqui que já estavam. Suzana Sofia, que está na mesa, mas... Não, tem que separar. Separa aqui. Quem não foi falado aqui, dá um nome, por favor, para a nossa assessoria, senão eu vou ler tudo novamente, aí já vai perder muito tempo. Então, eu quero agora passar a palavra, está escrita por segundo. É Suzana. Está aqui a Suzana. É a Suzana. É a doutora Suzana Sofia Muller, presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ANGAD do Recife. Bom dia a todos. Em nome da deputada Lilian Sá, quero cumprimentar a mesa e agradecer imensamente a deputada por ter adotado a nossa causa, né? Foi o que está acontecendo hoje extremamente importante para todo o universo adotivo. Cumprimento também o desembargador Ciro Darlan e agradeço imensamente a sua presença. Antes de começar minha fala, eu preciso contextualizar um pouquinho o papel da ANGAD. Muitas pessoas que estão aqui não sabem exatamente quem é a ANGAD, a entidade